Olá, prezado amigo e irmão. Aqui é o pastor Cláudio Fernandes e o tema de hoje é amor a Deus ou amor ao mundo. É verdade que são coisas incompatíveis. Ou amamos a Deus ou amamos o mundo. A Bíblia diz: não ameis o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e o orgulho dos bens, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa, bem como seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2, 15 a 17. João, na verdade, está retirando a máscara daquele que dizia amar a Deus, mas que ainda nutria um forte amor pelo mundo e por aquilo que no mundo há. A semelhança do serviço, conforme Jesus ensinou, assim também é com o amor. Ninguém pode amar a Deus e o mundo. A expressão mundo nesse texto é a tradução da palavra grega cosmos, que segundo o dicionário Strong significa universo, ordem, mundo. Pelo contexto, podemos acreditar que aqui significa a presente ordem mundial, com sua iniquidade, com sua imoralidade, com seu egoísmo, o afastamento de Deus e a servidão a Satanás. O próprio João disse em outro momento que o mundo jaz no maligno, 1 João 5,19. Quem ama o mundo jaz no maligno também. Não ama Deus. Na verdade, o mundo descansa tranquilamente nos braços de Satanás, como dizia o saudoso pastor Exaltino Gomes Coelho Filho. Por isso, não podemos amar o mundo. Mundo, nesse texto, segundo Radmacher, é o sistema moralmente corrupto, que está em oposição a tudo que Deus é e preza. Nesse sentido, o mundo é o sistema satânico que se opõe ao reino de Cristo na Terra. João recomenda abandonar a devoção ao sistema mundial satânico que se opõe a Deus. Com referência a esse sistema mundano e pecaminoso, Paulo disse: o Deus deste século cegou a mente dos incrédulos, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Paulo usou a palavra grega aion, que foi traduzida de várias maneiras, nas várias versões. Foi traduzido por mundo, século, presente era perversa, sistema de coisas e mundo pecaminoso. Concordo com Davidson, quando afirma que o mundanismo se abriga no coração, mas se caracteriza pelos desejos da carne, que são os anseios pela satisfação e desejos físicos. Ele também se caracteriza pelos desejos dos olhos, que são os anseios pelo acúmulo de bens. E se caracteriza também pela vanglória da vida, que são as obsessões por níveis sociais. É possível maquiar e aparentar distância do mundanismo, mas no íntimo, abrigá-lo com toda a força. Dodge, citado por Bruce, resume o mundanismo em sensualidade, materialismo e ostentação. Mateus resume esses três desejos mundanos da seguinte maneira: a concupiscência da carne e do corpo são os maus desejos do coração, são os apetites de dar-se ao gosto com todas as coisas que excitam e inflamam os prazeres sensuais. A concupiscência dos olhos são os deleites com as riquezas e as possessões ricas. Esta é a concupiscência da cobiça. E a soberba da vida consiste nos desejos de grandeza e a pompa de uma vida de vanglória, o qual compreende uma sede de honras e aplausos. Pensando na incompatibilidade entre o amor a Deus e o amor ao mundo, Paulo apelou para a não conformação com os esquemas do mundo, dizendo: não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Segundo Paulo, o esquema do mundo impede a percepção da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Concordo que os desejos humanos são dádivas de Deus para serem usados sob a direção de Deus e com o fim de glorificar a Deus. Por isso, não são maus em si, mas quando não são dirigidos por Deus e para Deus, se tornam nocivos sim e também destruidores. Mateus afirma que toda a humanidade está dividida em duas partes, ou duas esferas: os que pertencem a Deus e os que pertencem ao maligno. Os crentes verdadeiros pertencem a Deus e amam a Deus. Eles são de Deus e vêm de Deus, para Ele e por Ele. Enquanto ao resto, de longe, a grande maioria, estão no poder do maligno, fazem suas obras e apoiam sua causa. Estes são os que amam o mundo. Em Gálatas 5, 19 a 21, Paulo deixou a relação das obras nocivas, que são o produto desse amor ao mundo, e que tem como objetivo satisfazer os anseios da carne. Jesus falou também que a carne não serve para nada. Paulo alertou sobre o destino destes que amam o mundo e praticam as obras da carne. Paulo disse: as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, ciumeiros, acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse:
Os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Observando a definição dessa palavra mundo, podemos concluir que João, Paulo e Tiago falaram da mesma coisa, isto é, do sistema mundano que exclui Deus e que jaz no maligno. Ao tratar desse assunto, Tiago dá a sua contribuição dizendo que os que amam o mundo são inimigos de Deus. Tiago disse: infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, quem quiser ser amigo do mundo se coloca na posição de inimigo de Deus. Tiago 4:4. É certo que, para estes que amam o mundo, o sistema dominado por Satanás e as coisas próprias desse sistema mundano e pecador, o amor do Pai não está nele. O amor ao mundo é o amor que agrada somente à carne e ao maligno. Este amor ao mundo planeja para a carne. Ele não se importa com os valores espirituais e ainda faz oposição ao Espírito Santo de Deus. Gálatas diz: porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro. E Jesus também falou: a carne não serve para nada. Por isso não é possível amar o mundo e também amar a Deus. O amor ao mundo é irmão gêmeo do amor à carne, com todas as suas doenças e suas consequências. É um amor nocivo que afronta Deus, impede o progresso espiritual e, por isso, tem como consequência a morte. Romanos disse: a mentalidade da carne é morte. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem pode estar. E os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Esse ponto é bom meditar onde cada um coloca o seu coração, o seu tempo e os seus sonhos. É bom parar e refletir sobre os reais valores do reino e os valores do esquema mundano. Vale lembrar que um servo de Jesus terá suas prioridades no reino, na eternidade e no próximo, visando sempre a glória de Deus e não os seus próprios interesses. O seu tesouro estará no céu. João deixou claro que os amantes do mundo passam, isto é, eles se corrompem e desaparecem. Estes não subsistem e perecem. Aquele que ama o presente século, a era pecaminosa dominada por Satanás, que vive para satisfazer a carne, que ocupa a mente com as coisas da terra, que se afasta dos valores celestiais, que não busca e não pensa nas coisas que são de cima, como disse João, quem ama o mundo não ama ao Pai. Pois tudo que há no mundo, aquilo que é agradável à nossa natureza pecadora, aquilo que é agradável aos nossos olhos e o orgulho pelas coisas desta vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. É verdade. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Por isso, é de bom parecer manter uma nítida separação com o mundo, disse Werner. O amor ao mundo pode ser sinal de perdição, visto que aquele que se associou com Jesus Cristo pela fé foi ressuscitado para uma nova vida, para novas buscas, para novos pensamentos. Colossenses 3:1-3. Os que amam Deus são aqueles que têm a vida escondida com Cristo em Deus, diz a Bíblia. Já que fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra, pois morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Aqueles que vivem nos desejos da carne, dos olhos e dos bens, não têm o amor do Pai. Estes não agradam a Deus. Estes são devorados pelo pecado, como Caim. São expulsos da presença de Deus, como Adão. Naufragam como Demas. Viverão remorso como Esaú. Andam errantes e colhem o fruto do pecado, que é a morte. Werner está correto ao afirmar que é essencialmente impossível amar a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. A escolha tem que ser feita do fundo do coração. Ou amamos a Deus em sua glória, sublimidade e santidade e dizemos não ao mundo, ou amamos o mundo e dizemos não a Deus. Quem ama o mundo passará, pois nesse amor mundano não há interesse na vontade de Deus e sim expressar os desejos perigosos da carne. Quanto àquele que ama e pratica as obras da carne, Paulo concorda com João e também os preveniu do perigo. Os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Os amantes do mundo com suas máscaras caídas passarão, se desviarão, se corromperão e por fim perecerão. Isso pode estar acontecendo com muitos que se dizem seguidores de Jesus, com aqueles que falam que amam a Deus, mas que na verdade amam o mundo e a carne. Eles dão um show de amor a Deus, mas na verdade vivem amando o mundo e a carne. Ficarão de pé e permanecerão apenas os que verdadeiramente amam a Deus. E a prova desse amor a Deus é a prioridade dada a Deus em todos os segmentos da vida, bem como desprezo às coisas do mundo e da carne. Fique com as orientações de Paulo e não fiqueis pensando em como atender aos desejos da carne. Não faça planos para a carne nem para o mundo, mas firme-se no amor a Deus e viva a beleza e a segurança das promessas de Deus. Para os que amam verdadeiramente a Deus, uma lembrança de Isaías: as montanhas se retirarão e os montes serão removidos, mas o meu amor não se afastará de ti, nem a minha aliança de paz será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti.
Isaías 54:12. Escolha, meu amado ouvinte, amigo e irmão, seguir a Deus e abandonar o mundo, pois é impossível servir e amar a dois senhores. Que Deus nos ajude. Amém.